Todo mundo fala sobre R$ 1 milhão, como se fosse o único número que importa para seu sucesso financeiro. Tem um monte de livro falando disso hoje, tem um monte de vídeo no YouTube falando disso hoje, dizendo que é o número mágico, que na cabeça de todo mundo que começa a investir, ter R$ 1 milhão é o que funciona. Mas, vamos com calma. Não se engane. 1 milhão, ele é um alvo incrível, sensacional, mas a sua vida ela começa a mudar muito antes de você chegar lá. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 marcos financeiros, principalmente que você tem que ter de patrimônio líquido que realmente vão mudar o jogo. E o que cada um deles significa na prática aqui no Brasil. E a gente vai começar pelo primeiro, R$ 10 mil. Pode parecer pouco para quem sonha alto. Mas esse é o marco, é o teste da sua autodisciplina. Chegar aqui é uma conquista gigante, porque mostra que você aprendeu a gastar menos do que ganha. Aqui, assim, é o primeiro passo e é o mais importante até, como eu diria. Se você investir R$ 100 por mês a uma taxa média de 10% ao ano, que é totalmente possível com uma nossa Selic aí, ou com uma boa carteira de dividendos, pegando aí 10% ao ano, você vai levar cerca de 6 anos para chegar aos 10 mil. Só que desse valor, 7.200 saíram do seu suor e apenas R$ 2.800 vieram dos juros. Nessa fase, muita gente desiste e vai ficar pensando assim, pô, eu me sacrifiquei tanto para ganhar só isso aí de juros, pô, tá de sacanagem comigo. Melhor gastar tudo do que ficar nesse sofrimento terrível aí ganhando nada. E a virada de chave, se você chegar aos 10 mil e nunca mais colocar um centavo, em 25 anos esse dinheiro vira mais de R$ 100 mil sozinho. Você vai considerar os juros compostos lógicos em investimentos básicos, com toda certeza. Mas lógico que isso é só uma visibilidade. Jamais recomendaria que você só deixasse o dinheiro rendendo, porque chegar nos 10 mil é o fim da dependência do dinheiro. Você deixa de ser escravo dele e agora ele começa a trabalhar para você. É o início da sua paz mental, da sua tranquilidade. Com esse valor você vai resolver 99% ali das emergências que a gente tem na vida cotidiana do brasileiro. Um pneu furado, um cano estourado, um remédio caro. Porém, é agora que começa a brincadeira séria. Você não vai deixar o dinheiro lá parado 25 anos. É loucura. Você vai estar perdendo chance de aumentar isso para muito mais. Porque até chegar ao segundo marco, que são os 100 mil, você ainda continua aportando mais do seu bolso, porque os juros compostos ainda são pequenos para trabalhar para você. E aí eu quero te perguntar, se esse vídeo já estiver te ajudando de certa forma, deixa um like, se inscreve no canal, que você nos ajuda a construir mais vídeos de mais qualidade e trazer conteúdo cada vez melhores para vocês. Mas agora, voltando para o assunto, a gente vai entrar no segundo marco, que como eu já comentei, é o marco de R$ 100 mil. E é aqui que o seu dinheiro começa, de fato, a trabalhar para você. Porque você vai pensar comigo, se você tem R$ 100 rendendo 10% ao ano, você ganha R$ 10. Você não paga hoje praticamente nenhum cafezinho. Mas se você tem 100 mil rendendo os mesmos 10% no ano, você ganha R$ 10 mil. Isso aí já é quase um salário mínimo por mês de renda extra, sem que você tenha que mexer um dedo. Então, o dinheiro trabalhando para você, essa frase maravilhosa. E é aqui que o efeito bola de neve começa a ganhar tração. Você começa a enxergar os juros trabalhando para você. O tempo que você leva para ir do 0 aos 100 mil é muito maior do que o tempo que você demoraria de ir dos 100 aos 200 mil. E temos até um vídeo aqui no canal que mostra que chegando nos 100 mil é praticamente a metade do milhão. É um número mágico para você pegar essa transformação no seu dia a dia. Eu vou deixar aqui, recomendo muito que você assista. Termine esse vídeo primeiro, depois você segue para o próximo. Porque ele realmente demonstra. Porque a inércia, ela é a parte mais difícil. Porque sair do 0 para o 10, do 10 para o 100 é extremamente difícil. Depende de muita coisa, muito comportamento, muito trabalho. Porém, do 100 para 1 milhão, para 500 mil, é muito mais tranquilo porque os juros compostos já começam a trabalhar. E é por isso que eu até misturo física aqui, a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Um corpo que está parado, ele vai ter muito mais dificuldade para se mover. E um corpo em movimento vai ter muito mais facilidade. Portanto, os juros compostos vão trabalhar dessa forma. Por isso que dizem que é um efeito bola de neve, né? Quando a neve cai lá em cima da montanha, ela começa pequena, mas vai girando, girando, acumulando neve, acumulando neve. E quando ela chega lá embaixo, é uma bola gigante, às vezes uma avalanche. A ideia é que a gente faça isso também com o seu dinheiro. Portanto, é extremamente importante que o começo é a parte mais importante, porque ele é muito difícil. Mas depois vai ficando mais tranquilo, mais fácil. Seu trabalho vai começando a ser menos efetivo para você ganhar renda e a sua renda passiva ali, né, o que você vai recebendo mês após mês com os seus investimentos vão fazer toda a diferença para você no futuro. Então vamos lá. Se a gente colocar
O dinheiro, as metas financeiras como esforço físico, a gente coloca o tema mais ou menos dessa forma. De 0 até 10 mil é você subir uma ladeira carregando uma sacola de pedra. É a parte mais difícil, porque aqui é tudo hábito e controle mental. Porém, dos 10 mil aos 100 mil é subida no asfalto quente. Vai cansar, vai ser puxado, você vai chegar esgotado, mas agora é só trabalho, constância e disciplina no aporte. Daí para diante é praticamente uma descida com o vento favorecendo. E uma dica para você, se você quer acelerar esse processo, use as ferramentas que a gente vai dizer agora aqui nesse vídeo. Primeiro, FGTS. Você tem retirada no saque aniversário, tira sempre que você puder, mas não tire com essas loucuras aí de saque bancário, que tu deixa o FGTS como garantia e paga uma fortuna ali depois, cheio de taxas. Não, isso aí você foge. O FGTS ele pode ser parte do seu patrimônio imobiliário também, porque pode ser um investimento melhor que deixar simplesmente lá com o governo rendendo 4% ao ano. Ridículo, tá? Isso não é rendimento nenhum. E a gente também tem uma declaração do imposto de renda. Se você faz ela de forma completa, você pode utilizar o investimento em PGBL, que se você ganha bem, é o segredo para você diminuir o imposto e conseguir mais dinheiro para aportar. Você pode receber até 12% da sua renda bruta tributável de volta em forma de restituição. É dinheiro de graça, né, do governo para turbinar seus primeiros 100 mil ou até além. Sempre uso, que é muito importante, eu uso sempre. Porém, tem várias outras formas de conseguirmos eficiência tributária, com vários outros detalhes. E, por sinal, se você quer essa ajuda, você conta comigo para conseguir te gerar mais dinheiro, porque eu presto o serviço especializado de planejamento financeiro. Eu posso te ajudar demais se você estiver querendo uma ajuda de visão financeira, de planejamento tributário, carga tributária. Conta comigo que eu presto esse serviço e eu deixo aqui o QR Code caso você queira entrar em contato comigo, e também na descrição do vídeo você vai ter opções para agendar uma conversa comigo. Eu fico te esperando, beleza? E agora a gente volta falando do terceiro marco, que não é tão falado até, mas é chegando aos 500 mil reais. No Brasil de 2026, com R$500 mil bem investidos, né, a gente tem rendendo cerca de IPCA mais 7% em alguns locais, você consegue até entre 13% a 15% aí em CDB ao ano, você gera uma renda real de R$3.500 a R$4.250 por mês, já protegido da inflação e descontando o imposto de renda, logicamente, é real. Isso não te aposenta com luxo, mas ele vai te dar uma coisa muito valiosa, que é o poder de dizer não e não ter dependência de nada e de ninguém no futuro. Então, com R$500 mil na conta, você entra no que chamamos de Coast-Fi. Tá, mas o que é isso? Que loucura é essa? E aí as novas gerações meio que criaram isso. Ele vem se popularizando aos poucos no Ocidente, mas o significado real é que é uma estratégia de independência financeira onde você vai economizar de forma muito agressiva no início da sua carreira para acumular um montante que, graças aos juros compostos, eles vão crescer sozinhos até a sua aposentadoria, sem muitas novas contribuições, digamos assim. É um número mínimo para que você viva de uma vida confortável. E quando você atinge esse número coach, você pode parar de poupar para a aposentadoria, porque ele vai estar cobrindo tudo que você precisa das suas despesas atuais. Mas a gente não precisa seguir ao pé da letra, então vamos dizer que você vai ter o suficiente para garantir uma aposentadoria confortável lá na frente, mesmo que pare de aportar agora. E eu vou te perguntar, você sabe o que isso vai permitir para você? Você vai poder pedir demissão daquele emprego que te adoece, você pode trabalhar em algo que você ama, mesmo que pague menos, você pode tirar um ano sabático, seja da forma que você quiser, ou até ter mais tempo para ver seus filhos crescerem, tudo depende da sua motivação. Então, R$500 mil é o ponto onde o patrimônio começa a carregar meio que o piano sozinho, digamos assim. Se você deixar esses 500 mil rendendo por mais de 10 anos, sem pôr nenhum real a mais, eles viram 1 milhão sem esforço nenhum. É um marco da liberdade de escolha e agora você não tem mais necessidade enorme de ficar cortando. Ele vai sozinho ali, porque os juros compostos já estão trabalhando para você de uma forma muito mais tranquila. E para concluir, não existe segredo mágico para passar de um marco para o outro. É a mesma disciplina que te levou aos seus primeiros R$10 mil, que vai te levar aos 100 mil e, consequentemente, aos 500 mil. Né? O seu primeiro milhão, assim, também vai ser sucessivamente feito dessa forma. A única diferença é o tempo. Tempo, constância, disciplina é a parte mais importante. Se você consegue ser fiel ao seu plano nos 10 primeiros mil reais, você provou que tem um comportamento e comprometimento necessário para ser rico. O resto é só paciência, trabalho e evitar que a inflação do seu padrão de vida roube o seu futuro, né? Então mantenha também sempre uma escadinha abaixo. Mas o próximo passo para você, ainda mais se já passou
do primeiro marco, ou está quase perto ali dos 100 mil e quer saber como acelerar essa explosão de patrimônio que vem agora com os juros compostos, eu preparei um vídeo detalhado sobre como investir seu dinheiro de uma forma correta para que você consiga construir mais riqueza. É só clicar aqui no link e vamos fazer esse dinheiro trabalhar dobrado para você. Então, um grande abraço e se lembra, controle é liberdade. Fica com Deus e até o próximo vídeo.